Fundo Monetário Internacional, FMI, lança uma nova edição do Panorama Econômico Global. A publicação analisa o desempenho recente da economia mundial. Antônio Carlos Frachelli, aqui com a gente, nesta quarta-feira, sempre uma vez por semana a gente comenta, né, Frachelli? Faz uma análise da economia e agora nós temos uma análise por parte do FMI, né? É uma análise otimista, pessimista? Como é que ele encara a economia mundial? Se eu tivesse que responder assim numa palavra, eu diria stand-by. A economia está em stand-by, né? A economia não se movimenta, ou se movimenta sempre no mesmo padrão. Nós estamos aí crescendo em âmbito mundial 3,4, 3,5 há muitos anos. O 3,5 é a previsão para este ano. E toda a estimativa do FMI sempre sinaliza para frente que no ano que vem vai melhorar. Mas isso já vem desde 2010, 2011. Empurrando com a barriga, então. Exatamente. Sempre a previsão é que lá na frente o quadro recupera e isso não acontece na prática. Mas esse de alguma forma, esse otimismo, né, de ver na frente uma solução, é porque o FMI, ele de alguma forma, ele vê que a sua análise compromete muito, tem uma grande influência sobre as economias? Bem, tem muitas instituições tipo do FMI que fazem suas previsões. Tem o Banco Mundial, tem a Organização Mundial do Comércio, tem a OCDE, tem o Banco Europeu, o Banco Central Europeu, tem a União Europeia. Então, são muitas previsões ao mesmo tempo. E quando um coloca, sempre tem previsão, isso em paralelo de outras, né? O que se percebe na visão do Fundo Monetário é que eles chamam o momento atual de crescimento modesto, né? É um crescimento desigual. Ou seja, quem está crescendo tem alguma perspectiva, quem não está crescendo não se vê sinalização de mudança brusca no curto prazo. Quer dizer, um processo de inércia. Quem está em movimento segue, quem está parado e esses movimentos, né, eles têm apostado na recuperação americana e ela não se consolida nunca, né? Fica sempre para depois. Mas o que eu percebo é uma melhora na economia americana e uma preparação para uma aterrissagem da economia chinesa, né? Os problemas na China vão se acumulando e hoje é uma disputa muito séria entre Estados Unidos e China pelo domínio na Ásia. Os chineses estão bancando um banco para a Ásia, os americanos não quiseram entrar e os americanos estão bancando um acordo do Pacífico, onde a China também não entra. Então, essa disputa pela Ásia, que é o futuro em termos de desempenho global, está acontecendo entre as duas lideranças mundiais. Então, está bem polarizado isso. Está muito polarizado. Já tivemos um dia Estados Unidos e a União Soviética, nós estamos com essa polarização. Na verdade, a China, antes da transição para o Mao, a China era a grande aliada americana, né? E o Japão era o inimigo, né? Hoje nós temos uma mudança neste quadro, mas o que se analisa aí é o curto prazo, o máximo o médio prazo. E a gente sempre está na expectativa de mudança. As alterações que estão acontecendo na guerra, as alterações que estão acontecendo no desempenho do comércio mundial, as alterações para a perspectiva de fragmentação da zona euro com a saída da Grécia, a queda dos preços do barril de petróleo, a queda dos preços das commodities, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Na história a gente nunca ficou sem pelo menos uma guerra que atrapalhando, né, de alguma forma e forçando essa relação entre países, essa competição. Sem esses conflitos que hoje não são poucos, né, nós teríamos uma economia mais próspera. E o quanto isso atrapalha? Bem, digamos, o que nós temos hoje? Nós temos aí o combate ao exército islâmico, né? E nós temos aí o norte da África e o sul da Europa e o mar Mediterrâneo ali. As pessoas que estão sendo rejeitadas, né, estão sendo expulsas, elas vão recair na Itália, no sul da Europa, e ali já começa o problema. A guerra de um lado e migrações. E as migrações são em grandes contingentes, não é pouca gente. Está preocupando demais e não há dinheiro. Já tem medidas sobre isso. A reunião do Mediterrâneo da semana passada, entre os países da Europa, é tentar encontrar os recursos para procurar encontrar uma solução para o problema. E nessa relação aqui, nessa análise do FMI, como é que está o Brasil colocado e a perspectiva, que a gente sabe que para esse ano não é boa, mas de repente com alguma
alguma esperança para 2016, Frackelli? Bem, o Fundo Monetário Internacional está mais ou menos assim convergindo com opiniões de agências de risco, né? O Brasil esse ano vai ter uma recessão, vai recuar 1% do PIB e ele prevê para o ano que vem um aumento de 1% do PIB. Só que esse aumento do ano que vem é em cima de uma base frágil. Então não se tem uma perspectiva assim, de muito otimismo para 2016. Acredita que 2016 possa haver uma melhora no cenário mundial e o Brasil se aproveitar. Mas neste momento a preocupação é com relação a Lava Jato, a Petrobras, os desdobramentos para outras estatais, o problema da corrupção, a questão da nossa capacidade de fazer o ajuste fiscal. Então há muita observação sobre o Brasil e não há perspectiva de mudança em curto prazo. Em relação a essas análises do panorama econômico global, do FMI, onde isso toca mais fundo na vida das pessoas, as pessoas que estão nos acompanhando? Bem, eu acredito que isso significa que as regiões, por exemplo, que exportam, né, nós vamos ter dificuldades, há uma melhora no câmbio, mas os países que são parceiros estão fragilizando suas economias. Então melhora, o dólar vai a R$3 o dólar, o 3,03 como nós temos hoje, mas ao mesmo tempo há uma desaceleração na China. Então o preço das commodities tem o seu preço reduzido à metade, né? Talvez nas commodities agrícolas ainda, a parte de alimentos, nós vamos mais forte, mas nas commodities minerais nós somos afetados diretamente. Isso tem um reflexo aqui no Rio Grande do Sul como um exportador dessas Exatamente, commodities. como também outras, né? O fato dos juros estarem às alturas no Brasil, isso atrai capital internacional, capital especulativo, então isso afeta a nossa economia. Mas nós dependemos muito da nossa organização, de encontrar uma saída para a crise atual, pensar em retomar o crescimento, embora hoje os nossos problemas é aumento da inflação e queda na atividade econômica. Como é que o senhor está vendo o desempenho e essas relações políticas e econômicas envolvendo o governo Dilma e principalmente uma figura que hoje bem central, que é o ministro Lévy da Fazenda? Bem, o Lévy neste momento, né, passou dias nos Estados Unidos, fez palestras, está tentando capitalizar, buscar então, investidores. A gente vê nos noticiários internacionais a presença dele, mas o nosso problema é uma questão interna, né? O problema entre a questão dos promotores e a questão da Polícia Federal no avanço da Lava Jato. É o problema dos desdobramentos da 11ª fase para uma 12ª fase. O quanto isso afeta a atividade econômica na área de petróleo e gás. O que isso impede que a nossa infraestrutura avance. Então é um quadro assim muito denso no campo político, um reflexo na área econômica. E essa crise na Petrobras, para a gente encerrar, Frackelli, não tem muitas companhias aí já de olho nisso e torcendo contra? Não, eu acho que hoje, né, é a previsão do lançamento do balanço. A gente já tem tido investimentos chineses, há alternativas em termos de investimentos. O ministro Lévy está fazendo esse contato com os investidores lá fora. Eu tenho perspectiva que a solução do problema brasileiro passe pela aceitação deste balanço e que a partir daí a gente possa manter uma certa estabilidade, uma melhora do humor do mercado, uma credibilidade maior e possamos pensar em 2016. Ok. Te agradeço então pelas informações, para essa análise. Antônio Carlos Frackelli, antonicarlosfrackelli.com, ali o blog tem mais informações. Exatamente, né, exatamente. Muito obrigado então e seguimos aqui chamando agora um rápido intervalo e voltamos na sequência com mais informações aqui no Espaço Público. Uma análise boa, né? Agora para eu chegar em casa, eu estou gravando desde 4h30, Bloomberg. Está se discutindo o futuro de Wall Street. Está se discutindo o problema das fusões e aquisições. Está discutindo, sabe, a falta... Está se reinventando algumas coisas. É preciso, pelo menos, né? Eu estou na fase do jornal para jornais de internet. Ah, sim. Estou sobrepondo um ao outro. Não sei se posso abandonar um ou outro.